Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje eu quero estar lendo uma palavra aqui que se encontra em Lucas 21, meus irmãos. Lucas 21. Também Mateus 12 vai falar também, 12:41. Vai falar sobre a oferta da viúva, né? Meus irmãos, eu quero ler essa palavra e quero falar para vocês que às vezes é muito difícil para a pessoa trabalhar numa igreja, comandar uma igreja, né? Tá no comando de uma igreja. Que a igreja, às vezes, ela tem custo, né? Ela tem custo, ela tem água, tem luz, tem aluguel, né? Tem muito tempo que não é próprio. Tem cortina, tem toalha, tem sabão, tem um montão de coisas, meus irmãos, que precisa da igreja. A gente tem que ajudar as pessoas necessitadas, né? E para isso a gente precisa do dinheiro na igreja, né? Para isso a gente precisa do dinheiro. E aqui vai falar de uma oferta de uma viúva, né? E naquele tempo, meus irmãos, a gente vê que a viúva era para ser cuidada pela igreja, né? E a gente vê que aqui a oferta da viúva. Certamente aquela viúva, o pessoal ajudava ela na igreja, né? E a gente tem que também cumprir os nossos deveres, né, na igreja, de ofertar. Igual essa mulher aqui, ó. Essa mulher talvez ela não tivesse nada. A Bíblia vai falar que ela não tinha nada, mas ela ofertava, meus irmãos, na igreja. Às vezes, aí você vai falar, mas eu vou dar o dinheiro para o pastor, né? Não, o dinheiro vai para a igreja, meus irmãos. Se você tem um pastor sério, se você tem um pastor que cuida da igreja, que cuida das pessoas que estão na igreja, você sabe que tem que dizimar e ofertar. Hoje aqui é a oferta, meus irmãos. A oferta ela é voluntária, não é obrigatório você dar a oferta, né? Na igreja não é obrigatório dar a oferta. Mas quando você entende, você começa a ler a palavra de Deus, você sabe, você entende que essa viúva aqui, vamos supor que essa viúva aqui era uma mulher de Deus e ela ofertava na igreja. Então esse ensinamento que a gente tem, meus irmãos, de ofertar na igreja, vem do começo da Bíblia. Quando Caim e Abel ofertou para Deus do que ele trabalhava. Então, se você for entender realmente o que é desde o começo do mundo que Deus ele aceita. E outra coisa é você ser grato ao Senhor pelo que Ele te dá, né? Você ser grato ao Senhor. Como que a gente pode chamar a atenção do Senhor, falar para Ele, Senhor, estou aqui, né? Buscando a Ele, dizimando, ofertando, né? Cumprindo seus... Não é um mandamento, meu irmão, mas história bíblica que vinha falando, né? E a Bíblia fala que aquele que vê que a pessoa está precisando e não dá, né? Não pode também, né? Já é pecado também, né? Você vê que uma pessoa está precisando de algo e a igreja precisa, meu irmão. E a igreja precisa muito, mas muito mesmo. Você vê o que falta é uns impostos absurdos de água, de luz, né? E produto de limpeza, precisa, né? O aluguel é caro e precisa a gente estar ajudando a nossa igreja. Quem tiver na sua igreja aí que não é dizimista e ofertante, comece a ofertar, comece a falar para Deus para sentir o desejo, igual essa mulher aqui sentiu o desejo de ofertar e dizimar. Que Jesus ele olha, aqui vai falar, Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa de oferta. Aqui, meus irmãos, as pessoas ricas também ofertam, meus irmãos. Só que às vezes tem pessoas que eles ofertam só para querer se aparecer, né? Estou falando que é rico de dinheiro, meus irmãos, porque tem muito irmão que é rico da igreja que não tem esse negócio de ofertar e dizimar, né? Mas o egoísmo, né? A pessoa querer se aparecer, né? Esses são os ricos, né? Que a Bíblia fala aqui. Aí vai falar aqui, ó.
que ele colocava as ofertas no caixa. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedas de pouco valor, né? Ela tinha moeda, meus irmãos, que ela tinha era moeda de poucos valores. Não tinha moeda de muitos valores. Ela tinha moeda de poucos valores. E mesmo assim essa mulher ofertou, independente do que estava faltando na casa dessa mulher, independente do que tivesse precisando na casa dela. Ela pegou as 2 moedas que ela tinha e ofertou, meus irmãos. Você vê que a gratidão a Deus é muito tão grande que a mulher não se preocupou com o que o povo ia fazer com o dinheiro. A mulher só se preocupou de ajudar a obra de Deus, né? E a gente precisa estar ajudando. Deus precisa que a gente ajude Ele também na obra. Se não fosse assim, Ele não tinha pegado os discípulos, meus irmãos. E a gente vê que aquela mulher estava ajudando na obra de uma maneira. Que às vezes a gente acha que só as pessoas que ajudam na obra é só aquela que vai pregar, que vai louvar, que vai dirigir a obra, que vai evangelizar. Não, meus irmãos. Aquele que dá também a sua oferta, está abençoando, está ajudando na obra do Senhor. Tem as obras de evangelizar, né? Que precisa a pessoa comer um lanche, fazer algum tipo de alimentação, tomar uma água. Então, meus irmãos, isso é para a obra de Deus. Então, por isso que a gente tem que abençoar a obra de Deus e não se ficar se preocupando. Se você ficar preocupado, nem dá. Aquela mulher não se preocupou com isso aqui. E ela pôs ali 2 moedas de pequeno valor. Então ele disse, aqui Jesus afirma, meus irmãos, eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos, né? Porque às vezes as pessoas davam, meus irmãos, para querer se aparecer. Tem muita gente que fala, eu dei R$50 de dízimo, eu dei R$1.000 de dízimo, eu dei R$5.000 de oferta, né? E às vezes a gente vê que as pessoas fazem isso aí para querer se aparecer, né? Então nem dê seu dinheiro que Deus não recebe. Não dê nem seu dinheiro que Deus não recebe. É bem problemático, meus irmãos, pregar sobre dízimo e oferta. Pessoas que não, às vezes até saem da igreja por causa de dízimo e oferta, né? Mas se na Bíblia tem dízimo e oferta, por que não tem que dar? Tem que devolver o seu dízimo e a sua oferta, né? Tem que devolver sim, porque na Bíblia tem que devolver, né? Não é obrigatório. Se você não quiser devolver, você não precisa devolver, né? Aí você vai se ver lá com Deus. Deus vai falar assim, um dia eu tive fome e você não me deu alimentação. Ah, mas como? Não deu oferta e dízimo na igreja. Um dia meus filhos estavam passando necessidade e você não me deu, né? A igreja lá estava com os bancos tudo quebrado lá. E você sabia, você tinha dinheiro para dar oferta e dízimo, que era para abençoar os bancos, você não deu. Um dia o pastor fez uma campanha para lá e você não deu nem R$1 na campanha, que era para ajudar alguém. Então, Deus vai cobrar isso da gente, né? Que se a gente não tem condição nenhuma, tudo bem, meus irmãos, mas a gente tem condição, Deus dá tudo pra gente e a gente tem que ajudar na obra. E aí vai falar assim, deu tudo que tinha para viver. Aquela mulher só tinha aquilo lá, meu irmão. Deu tudo que tinha para viver. Eu não estou falando para você dar oferta, dízimo na igreja, o que você tem para viver, né? É a sua fé, você e Deus. Não estou obrigando também você dar, mas eu estou mostrando para você que a palavra de Deus quer que a gente seja generoso com o Senhor, né? E devolver a 10ª parte, né? Como a Bíblia fala, para devolver, que é do Senhor, né? Geralmente quando a gente vende alguma coisa, eu sempre falei isso aí, a gente sempre dá uma comissão para o vendedor, né? Que vendeu algo para nós. E Deus dá para a gente não dá nada para Deus. Nem abençoar um morador de rua, na rua a gente quer abençoar. Então, meus irmãos, a gente tem que pedir para Deus, para o coração da gente ficar mais mole um pouco, né? Para estar ajudando a igreja. Tem muitas igrejas aí que faltam, fecha, corta água, corta luz, por falta de dizimista e ofertante na igreja, que precisa ter na igreja. Essa mulher mostrou aqui que ela estava ajudando para dizimar e ofertar, porque ela precisava, a igreja precisava disso, né? Então, e ela não se ficou propondo também se a igreja estava precisando, não. Ela quis ajudar de bom coração. É isso que Deus quer. Tá bom, meus irmãos? Fica essa palavra, que Deus abençoe. Se você não é dizimista e ofertante na sua igreja, dê o dízimo e oferta na sua igreja. Tá bom? Deus abençoe e tenha um bom dia.